Prosseguindo na síntese do profeta Miqueias, agora o item 4, recusa aos profetas. Estudando Miqueias capítulo 2, versículos 6 a 11. O versículo 6 diz: não profetizeis. Os que profetizam, não profetizem deste modo, que se não apartará a vergonha. Ou seja, o povo está falando isso para os profetas. Este texto está relatando a fala do povo aos profetas, dizendo para que eles não profetizem. Na tradução acima, lida, que é da versão corrigida da imprensa bíblica brasileira, não fica muito claro, mas veja em outras traduções. A versão atualizada da Sociedade Bíblica Brasileira diz: não babujeis, dizem eles, não babujeis tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Ou seja, não adianta profetizar ou babujar, tá bom? Não adianta falar, porque essas desgraças não cairão sobre nós. A versão revisada da imprensa bíblica brasileira diz: não profetizeis, assim profetizam eles, não se deve profetizar tais coisas. Não nos alcançará o opróbrio, ou seja, não nos alcançará a vergonha, a destruição, o juízo. O povo deixou de dar crédito aos profetas e diziam para que eles não profetizassem mais, pois a desgraça ou o opróbrio, ou ainda o juízo, não chegaria a eles. No versículo 7, o profeta diz: ó vós que sois chamados a casa de Jacó, tem-se restringido o espírito de Yahvé? São estas as suas obras? E não é assim que fazem bem as minhas palavras ao que anda retamente? Então veja, ó vós que são chamados casa de Jacó. Casa de Jacó significa o seguinte: Jacó significa o homem, tá bom? Que sofre a transformação, que experimenta a transformação de Deus. Foi isso que Jacó experimentou. Tá bom? De um homem que vivia errado, enganando as pessoas, passou a ser um profeta de Deus, um homem correto, aquele que serve a Deus. Tá bom? Eles tinham uma identificação, eles são chamados casa de Jacó, ou seja, nós somos aqueles que experimentam a mudança de Deus. Esse é o significado da casa de Jacó. Ele pergunta: tem se restringido o espírito de Yahvé? Ou seja, o espírito de Yahvé agora vai falar só o que vocês querem, né, e não a verdade? São estas as suas obras? É isso que vocês fazem? Restringir a operação de Deus? Se vocês dizem que são casa de Jacó, se vocês dizem que são transformados, aqueles que experimentam a transformação, então vocês não deveriam restringir o espírito de Yahvé, porque é o espírito de Yahvé que realiza a transformação. Se vocês estão restringindo o espírito de Yahvé, significa que na verdade vocês não são casa de Jacó, vocês não experimentam essa mudança. E a última pergunta: e não é assim que fazem bem as minhas palavras ao que anda retamente? Ou seja, o que anda retamente, as palavras de Yahvé faz bem para ele, as palavras de repreensão faz bem para ele. Então esse é o exemplo do Reino do Norte, que está caminhando numa péssima direção, já que o inimigo deles, os ninivitas, não experimentaram uma transformação completa. E por que não experimentaram a transformação completa? Porque o profeta de Israel foi lá, profetizou, mas ele esperava, tá bom, que eles não se arrependessem. Ou depois que se arrependeram, parece que ele não entendeu a repreensão de Deus e a mensagem de Deus. Ele não foi para Nínive ensiná-los a viver em comunhão com Deus. Então eles só tiveram aquele impacto da ameaça de juízo. Então eles estão caminhando para a destruição.